As proposições avulsas. Dando início ao grande expediente, vamos para discussão e votações das proposições avulsas. O senhor que faz. Você que faz. Eu sei que foi, nem eu. Eu chamo. Não. Discussão das proposições avulsas. Vereador Sérgio Aloísio. Proposições avulsas. Proposições avulsas. Boa noite a todos de novo, né? Pessoas que não estão assistindo a gente pelo rádio, televisão. Requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto à Secretaria de Saúde para que estude a possibilidade de disponibilizar a vacina Versa para tratamento de trombose. Essa vacina, né, ela vem sendo muito solicitada, né, onde a gente tem ido, né, à Secretaria de Saúde e não está tendo essa vacina. Então, fica aqui o meu pedido. A gente já pediu, né, para ver a possibilidade de estar pedindo isso. Então, isso é muito importante. Tá bom? Obrigado. Vereador Helder Evangelista. Obrigado, senhor presidente. Só pedir a aprovação do plenário com relação às indicações. Uma que eu já citei antes aqui, com relação à rua Antônio Valério Pinheiro, né, com relação ao córrego, né, que está deixando mau cheiro, então tem que fazer uma base lá para poder levantar água, para que a água possa correr normalmente. Não é SAAI não, viu, Rodrigo? Isso é questão à obra, tá ok? E também uma indicação com relação às coelhas, há um trecho lá que está entre os... assim que possível, Marcos, assim que possível, Estrada dos Araújo ali, tem um trecho ali que realmente está muito ruim, as pessoas enviaram fotos, né, você deve ter visto. E estou pedindo também aqui um pedaço de mais ou menos uns 30 metros só de calçamento, para atender um trecho de uma ruazinha no final do bairro Bom Jesus, para cima da igreja do bairro Bom Jesus. E também um asfaltamento, se possível, na rua Oliveira, também no bairro Bom Jesus, por ser um morro muito íngreme, onde os veículos têm dificuldade de se locomover, né? E até para as pessoas transitarem, o local é muito ruim. E é isso aí. E conto aí com a compreensão aí do Executivo para que possa, né, atender essas demandas aí. Entendemos a dificuldade, mas vamos ser imparcial nos atendimentos. Obrigado. Discussão, vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz algumas indicações, umas coisas, vamos dizer assim, mais práticas, tranquilas, mas eu fiz uma indicação. Jaqueline, desculpa, você acabou de me falar e eu perdi aqui. Uma representação para ser enviada para o Banco do Brasil. Como é sabido por todos nós... Obrigado, vereador. Como é sabido por todos nós, teve um incêndio no Banco do Brasil da Universidade Federal de Viçosa. E aí, o que aconteceu? Todo o serviço que era feito dentro do campus da UFV sobrecarregou a agência central e os seus caixas eletrônicos espalhados pela cidade. E o Banco do Brasil de Viçosa está um caos. Quem é cliente do Banco do Brasil sabe. Você vai para lá, às vezes, fazer um saque, tirar um extrato, emitir folha de cheque, você pode separar meia hora, 40 minutos do seu dia.
Então, repito, todos nós sabemos do inconveniente da Universidade Federal de Viçosa, sabemos que é um problema que não é fácil de resolver, só que o Banco do Brasil tem que dar conta dos seus clientes. Ele é um prestador de serviço, recebe muito bem para isso, diga-se de passagem, e nem a estrutura da agência central está funcionando. Na semana passada, na quarta-feira, tinham 2 caixas eletrônicos funcionando. No shopping Calçadão, o caixa eletrônico não estava abastecido com dinheiro. No shopping da Moda, o caixa eletrônico não estava abastecido com dinheiro. Então, estava o caos. Eu fui ao Banco do Brasil, sou cliente do banco, presenciei isso, a reclamação entre os usuários era geral, então eu estou enviando uma correspondência ao Banco do Brasil. Sabe que as coisas às vezes não podem ser resolvidas aqui em Viçosa, mas eu acredito ser válido eles terem um comunicado oficial, público, para melhorar o serviço, enquanto a agência da UFV não consegue restabelecer seus serviços normais. Obrigado. Vereador Geraldão. Senhor presidente, colegas, público, até um desafio aqui, acabei vindo degustando a Ice Kiss oferecida pelo colega Sérgio. Acho que inicialmente, senhor presidente, até pegar uma carona na fala do colega Sábio José, nessa representação, colega, a quem eu parabenizo, e digo que eu acho que o problema é daqueles que o linguajar popular diz que o buraco está mais embaixo. Nossos bancos, sejam eles entes públicos, no caso da Caixa, do Banco do Brasil, assim como as instituições privadas e particulares, têm demonstrado total descaso no atendimento de nós, consumidores, de nós, cidadãos, de uma forma em geral. Devemos olhar a essa questão com ainda mais profundidade. A iniciativa do senhor já é uma repercussão de imediata à questão. Nos últimos 2 meses, tenho recebido várias citações de pessoas quando me dirijo ao banco, no sentido de, olha, vereador, como está aqui a fila que faz o pré-atendimento na Caixa Econômica, por exemplo. Ela praticamente, durante todo o funcionamento da Caixa Econômica, ela é quilométrica, literalmente falando. Eu acho que chegou o momento dessa casa vislumbrar uma ação até mais incisiva, entendendo, inclusive, aos vários impostos que esses bancos nos arrecadam, né, dos serviços, das operações que nós, enquanto clientes deles, praticam ao longo do mês. Parabéns, colega. Eu acho que pode ser um alerta para pensarmos numa ação de ainda mais impacto, visto que é um problema que tem sido recorrente. Trago aqui, senhor presidente, e aproveito aos representantes do Executivo, uma indicação respaldada na Lei Orgânica, no artigo 87, no inciso 19º, que fala da questão do tempo regimental para que nossas indicações sejam respondidas. A gente sente que a superintendência busca uma agilidade, sempre nos responde no que cabe, no sentido de encaminhar a indicação aos órgãos competentes, mas aquela segunda resposta, muitas das vezes não chegam. Salientei em outros momentos respostas que chegaram, mas para que a gente tenha alguns conhecimentos profundos de questões básicas do funcionamento da cidade, de repente fica essa lacuna a ser preenchida para que possamos amarrar aqui até mesmo uma teoria de que a coisa está ou não acontecendo, e a gente pede nesse sentido uma certa atenção ainda maior do que a que é nos dada, no sentido de afinarmos legislativo e executivo através das ações, aproveitando inclusive para parabenizar o executivo pela questão da agenda positiva. Acho que todos que querem fazer uma administração têm que ter um rumo, e assim foi apresentado na última terça-feira a nós, vereadores. Parabéns, contem conosco, uma agenda de expectativas de larga escala, e que no que a gente puder contribuir do Legislativo, pode contar com esse vereador. E também, senhor presidente,
tendo 1 minuto e meio, no último dia 19, é comemorado o Dia Internacional da Doação de Leite. Viçosa, temos no Hospital São Sebastião, a quem eu parabenizo inicialmente a Rafaela, estendendo nutricionista dessa entidade, estendendo os cumprimentos a todos daquele órgão. Viçosa busca ser uma cidade amiga da criança, através de sua maternidade, através desse banco de doação de leite materno. Banco este que não consegue suprir a sua demanda, fica nesse momento a sensibilização das lactantes, aquelas que têm um excesso de produção de leite, para que seja a mãe de leite, vou tratar assim até porque tive mãe de leite de outras crianças, por intermédio do nosso banco do Hospital São Sebastião. E nessa reunião, faço então um pedido para que tenhamos aqui, enquanto convidada, a senhora Rafaela, para poder falar mais da importância do aleitamento materno. São vários os quesitos que amarram para um desenvolvimento ainda mais pleno da saúde da criança, do bebê, e também desse projeto de que Viçosa seja amiga da criança através do banco de leite, através da maternidade do Hospital São Sebastião. Parabéns e, mais uma vez, senhoras lactantes, que possam doar leite a crianças em situação de UTI neonatal, a crianças em situação de desnutrição, precisando desse divino alimento que é o leite materno. Agradeço, senhor presidente, me reinscrevo para novas manifestações. Não tem restrição, não. Com a palavra, a vereadora Brenda. Boa noite a todos novamente. Eu vim aqui pedir, esclarecer um pouco mais para os senhores, para vocês que estão em casa, ou nos ouvindo em algum lugar pela nossa querida 100.7 Rádio Universitária, ou até então pela internet, sobre a representação de número 8 de 2017, que eu acabo de fazer, e peço a anuência, o apoio de todos os outros 14 vereadores, quando eu peço ao senhor promotor do Ministério Público, da primeira Promotoria da Justiça da Comarca de Viçosa, que eles fiscalizem o cumprimento dos horários dos médicos plantonistas nos postos de saúde da família no município de Viçosa. Não quero aqui dar a entender, e sei que os médicos e estas equipes que eu estou visitando, comecei hoje por Nova Viçosa e Posse, entendam como algum tipo de represário, algum tipo de ato contra a sua idoneidade. Não é isso, pelo contrário, tenho certeza que o Ministério Público vai vir com bons posicionamentos para a gente, mas o que a população venha nessa casa e usa até essa tribuna, sabe, senhor Raimundo? E a gente pede que use com mais parcimônia possível, é para falar do pouco atendimento que tem nesses PSFs. Hoje eu expliquei aqui um pouco como se dá o atendimento em Nova Viçosa e Posse, e lembrei, quem é da Comissão dos Direitos do Consumidor, se não me engano, o professor Idelmino, que quando a gente paga por uma consulta, que é o que acontece no SUS, a gente precisa de atenção, e a gente não quer que o médico, o enfermeiro ou quem esteja ali tenha pressa de nos atender. Então a gente sabe que tem um tempo para poder atender cada pessoa, e eu entendo toda essa dinâmica, e claro, a população às vezes precisando do serviço acaba não compreendendo em sua totalidade. Para isso, eu peço ao Ministério Público Federal, não só porque esses programas têm também, mas não só porque esses programas têm recursos federais, mas eu acho que, além de nós que somos pagos para isso, os 15 vereadores, para fiscalizar isso, vai nos dar uma visão mais imparcial do que está acontecendo ali. Tenho certeza que ninguém vai mentir sobre o horário dos médicos. Tenho certeza que ninguém vai mentir sobre a funcionalidade daquela unidade da família. Mas eu tenho certeza que quando vem de um órgão nessa envergadura,
o Ministério Público, nós vamos poder passar para o público o que realmente está acontecendo. E como líder do prefeito, e também peço que não me sinta como uma ofensa, falando que eles não estão fazendo o trabalho deles de fiscalizar, porque eles fizeram o aumento do salário desses profissionais, porque eles melhoram a condição de trabalho desses profissionais, e não está aqui a Brenda falando que a administração pública está fazendo pouco na fiscalização. Não é isso. Lembrando, o Ministério Público está aí para isso, tem sede na nossa cidade, quer nos ajudar e nós podemos pedir auxílio dele na hora que se faz necessário. Então, com muito milindre, eu faço essa representação para poder não ferir egos e para que a população possa saber oficialmente de um órgão, digamos assim, independente da política, digamos, independente da política, falar como que está esse raio-x do cumprimento dos horários. A gente sabe e há de se entender que as pessoas que se dedicam a esse programa da família, que passam no concurso, no processo seletivo, que são contratados, já entende a dinâmica de como funciona ali, a carência daquela população, e a gente sabe de bons exemplos que acontecem nesses núcleos de saúde do município de Viçosa. Eu falei aqui hoje que os consultórios odontológicos acabaram de receber suas manutenções, e como exemplo de Nova Viçosa e Poços, que eu fui hoje de manhã, eles dividem as suas atividades na parte da manhã para atender cerca de 10 fichas, sim, como foi falado aqui, mas nunca fica apenas nas 10 fichas, lembrando do tempo que a gente precisa para ser atendido, e divide as suas atividades nos grupos de crianças, de gestantes, de hipertensos, de diabéticos, na apreciação dos resultados de exame e explicação. Então, as tarefas nessas unidades são muito amplas e o Ministério Público vai nos dar, com certeza, um parecer mais fidedigno dessa realidade. Boa noite. Posições em discussão. Vereador Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu retorno a essa tribuna para poder fazer a discussão de um ofício que essa casa recebeu nessa noite, que foi também encaminhado para o Executivo Municipal. Nós recebemos aqui um ofício do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, também o Ministério Público do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação, o PROEDUC, solicitando que o Poder Executivo Municipal ele tenha o cuidado de colocar nas peças orçamentárias, na LDO, no LOA, no PPA, as diretrizes que foram discutidas e aprovadas dentro do Plano Municipal de Educação e que estão em consonância com o Plano Nacional de Educação. Nós aprovamos aqui, inclusive, feito de maneira conjunta, vereador Raimundo Guimarães, o nosso Plano Municipal de Educação, várias mãos trabalharam nesse plano, e aí a gente pode citar, além da nossa Comissão Permanente de Educação da Câmara, o Sindiúte deu uma grande contribuição, a Secretaria de Educação, enfim, várias mãos trabalharam naquele Plano Municipal de Educação, que foi aprovado em meados de 2015. Só que realmente vinha acontecendo, não só em Viçosa, viu, vereador Sávio José, como também em todos os municípios de Minas Gerais, eu acredito que no Brasil todo, o não cumprimento, dentro das peças orçamentárias, de recursos destinados, vereador Geraldão, para os atos que estão ali citados como diretrizes do plano. Final de 2015 e também final de 2016, nós fizemos algumas reuniões com a Comissão de Educação, o Conselho de Educação e também o Sindiúte, no sentido de incluir no orçamento municipal orçamento, recurso, para poder ser destinado para as ações desse Plano Municipal de Educação.
Agora, de maneira mais incisiva, realmente determinando que o Executivo faça isso, nós temos, então, esse ofício do Ministério Público de Contas e o Ministério Público de Minas Gerais, solicitando que o Executivo, nas suas peças orçamentárias, então, inclua realmente o orçamento para o cumprimento dessas metas que estão lá dentro do Plano Municipal de Educação. Então, a gente vai acompanhar a construção dessas peças, vão passar aqui pela Câmara Municipal, né? E aí a Comissão de Educação da Câmara e todos os demais vereadores poderão realmente fiscalizar e fazer as suas ponderações, as suas contribuições, no sentido de fazer com que realmente aquilo que foi tirado do Plano Municipal de Educação seja realmente dotado, né, em termos de orçamento, para poder ser executado. Inclusive, o Ministério Público coloca que, caso o município não faça isso, ele está sujeito, inclusive, a ter as suas contas rejeitadas, né, pelo Tribunal de Contas. Então, é realmente algo sério, né, que aí a gente tem que parabenizar o Ministério Público Estadual para fazer com que o nosso Plano Municipal de Educação e todos, né, desses municípios de Minas Gerais sejam realmente cumpridos e que não fique simplesmente numa carta de intenção. Muito obrigado, boa noite a todos. Peço desculpa por ter saído da plenária. Proposições em votação. Em discussão. Vereadores permaneçam favoráveis, permaneçam com a comissão. Proposições aprovadas. Nem discussão, nem votação. Desculpa, a discussão já foi em votação. Ela está me deixando meio nervoso. Discussão e votação dos seguintes projetos. Emenda substitutiva número 1, a emenda modificativa número 1, ao regimento interno, Comissão de Constituição e Justiça, única votação. Emenda em discussão. Eu gostaria de discutir. Eu gostaria de pedir aos colegas que votassem contra essa emenda. Obrigado. Emenda em discussão. Sávio José. Obrigado. Bem, essa é uma emenda a um projeto de resolução que será votado na noite de hoje, que altera alguns pontos do regimento interno. A intenção do projeto de lei é dar uma dinâmica maior às nossas reuniões ordinárias, possibilitando que cada vereador e que a vereadora tenha uma oportunidade melhor de se colocar. Nós estamos num parlamento, da palavra parlar, em italiano significa falar, não é isso, Rodrigo? E aqui, então, é o lugar da discussão de ideias, é o lugar do contraditório. Quanto mais espaço essa casa tiver para discutir os problemas, as soluções da cidade, mais o cidadão de Viçosa vai se sentir representado por ela. Então, o projeto de resolução que vai ser votado hoje é nesse sentido.
O presidente da casa, o vereador Carlitos, há 2 semanas atrás, ele pediu vistas nesse projeto e ele apresentou uma emenda. Nessa emenda do vereador Carlitos, ele sugere que, ao acabar as explicações pessoais, os vereadores possam usar mais uma vez a palavra por 3 minutos, sem apartes. E ele limita esse uso da palavra a 1 vez cada vereador, independendo do horário regimental da reunião. Cada um tem direito a 1 vez. A Comissão de Constituição e Justiça, formada pelo vereador Antônio Elias, pelo vereador Geraldo Luiz e por mim, nós fizemos uma emenda substitutiva a essa emenda do vereador Carlitos, simplesmente tirando essa limitação do uso 1 vez. Se tiver tempo regimental, o vereador pode usar a palavra 2, 3, 4 vezes. Nós não estamos prolongando a reunião, nós não estamos encurtando a reunião, nós estamos simplesmente, dentro do tempo que já existe, dando a oportunidade de todos os vereadores usar a palavra quantas vezes achar pertinente e quantas vezes o tempo permitir. Então, com todo respeito, não vejo o menor senso em limitar essa palavra a 1 vez, se a gente tiver tempo regimental. Pela experiência de 4 anos e meio, vereador Geraldo, aqui nessa casa, serão raras as oportunidades que nós teremos tempo regimental para cada um aqui usar 2, 3 vezes a palavra. Mas vai ter ocasião que sim, se o vereador achar que é pertinente. Eu já saí daqui, como alguns colegas, 9h20 da noite, 9h30 da noite. Se o vereador achar que tem um problema do seu bairro, que tem que discutir uma política pública, que tem que falar sobre o serviço de saúde, o serviço de transporte, ele vai ter o seu direito garantido aqui nessa tribuna. Então, nunca imaginei que pedir oportunidade para a gente exercer a nossa função poderia gerar qualquer tipo de polêmica. Aqui não é uma emenda para o Antônio Elias falar, para o Raimundo falar, para o Sábio falar, é uma emenda que garante os mesmos direitos aos 14 vereadores e à vereadora. Então, acho muito tranquilo de aprovar essa emenda substitutiva, deixando claro que se a gente aprovar essa emenda agora, automaticamente a emenda do vereador Carlitos, ela será derrubada, ela será negada, porque trata do mesmo tema. Para concluir, mais uma vez, não sei se me fiz claro, mas a única diferença da emenda da Comissão de Constituição e Justiça e da emenda do vereador Carlitos é que a emenda do presidente da casa limita a volta a essa tribuna depois da explicação pessoal a 1 vez cada vereador. E a emenda da Comissão de Constituição e Justiça garante a palavra quantas vezes forem necessárias até acabar o tempo regimental. Obviamente, ninguém vai ficar aqui até 11h, meia-noite. Deu 10 horas, encerram-se as inscrições. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que, pela garantia do uso da voz, que a população nos conferiu aqui, o uso da voz para todos nós, votemos a favor dessa emenda. Muito obrigado. Emenda em discussão. Senhor presidente, colegas, servidores da casa, os que nos assistem e nos ouvem, primeiramente, em nome da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a gente tem que deixar muito claro ao plenário, aos colegas novatos, ao público, que ao final do ano passado tivemos aqui uma reformulação do regimento. E esse momento, a quem inclusive eu parabenizo, está aqui conosco, a Marilane Santana Pinto Coelho, presidente à época, a quem eu parabenizo pelo trabalho, uma meta de sua administração enquanto presidente, que conseguiu cumprir. E vou até dirigir a palavra também mais diretamente a você, Marilane, seria um momento daqueles ajustes que passam a ser necessários para o bom funcionamento do rito da reunião.
né? A gente teve algumas mudanças, inversão de recepção de convidados para o segundo expediente, a palavra livre, e nesse sentido, temos uma Câmara efervescente, né? Uma Câmara novata, onde vários estão na aquiescência de apresentar a população a que veio. Se faz necessário de mais tempo para essa fala. E o colega Sávio, acho que ele toca num ponto que é determinante. Estamos aqui quase que na pequenez da discussão, quando a gente está falando de um projeto de hipótese. Normalmente, a reunião vai até às 10, cumprindo a todos os seus ritos. Mas há dias que fica com menos pautas, né, para discussão, principalmente em projetos e votação, que seria o momento da gente levar a público aquela demanda de assuntos que estão reprimidos. Na reunião de hoje, gostaria de enaltecer o trabalho do meu amigo Antônio Elias, e só vou conseguir nessa brecha, visto que eu não terei prazo em tribuna livre para falar mais sobre a subvenção do esporte e da cultura. Então, se faz necessário a gente ter esse tempo. E aí, colegas, inclusive a amiga Brenda, nós, enquanto Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mesa diretora, equipe de comunicação, estudamos também o aspecto da economicidade. Eu acho que esse ponto da discussão tem que ser levado muito às claras. Pagamos, enquanto Câmara Municipal de Viçosa, valores relativos dentro do orçamento da casa para que haja transmissão de 4 horas de reunião. Em muitas das vezes, se acabarmos a reunião às 9h20, deixaríamos de utilizar para o bem comum da nossa comunidade que nos assiste e nos ouvem, a 40 minutos que nos são gerados de crédito para a nossa Câmara Municipal. Então, no meu olhar, nós estaríamos, inclusive, mexendo nas nossas contas, de quem contrata 4 horas de serviço de filmagem, de reprodução por transmissão, e, de repente, em bons momentos, usar por aí 3h20, 3h30, 3h40. É o dinheiro público deixando de ser usado para o bem público na hora que a gente rende a essa competente profissional equipe o valor a ser investido. Gostaria que os colegas, então, levassem também em consideração esse aspecto, se no momento de crise, que a gente tanto fala de dinheiro, quando a gente não dá a possibilidade de que a reunião ocorra até às 10 horas da noite, nós podemos, de certa forma, estar abrindo mão, investido num serviço que é de extrema importância, visto que, semanalmente, a gente é encontrado na rua, onde as pessoas falam: te ouvi pela rádio, te ouvi na TV Viçosa, e esse ver e ouvir, ele é dinheiro que você, contribuinte, dá ao poder público, e fazendo da premissa da transparência, ele utiliza desse dinheiro e contrata a TV Viçosa. Acho eu, senhor presidente, que devemos evitar os longos debates em cima dessa emenda e, plenários, sejamos consensuais no direito à palavra, parafraseando o Rapa: paz sem voz não é paz, é medo. Que a gente tenha o direito a falar neste parlamento. Com a palavra a vereadora Brenda. Peço permissão para falar daqui, senhor presidente. Pois não. Eu vou fazer um pedido sobre estamento. Atenção, vocês que estão em casa, o que mais nós queremos aqui é espaço maior de fala, o que mais nós queremos aqui é usar o dinheiro investido na TV Viçosa o maior tempo possível e o menor preço possível. Não é de forma nenhuma, nós só queremos, principalmente nós novatos, eu falo pela maioria deles, que nós já conversamos, nós precisamos entender direito o regimento, precisamos entender quais são as implicações positivas e negativas, e entender principalmente como nós vamos usar cada minuto, cada tempo desse contrato com a TV Viçosa. Então eu peço aos meus pares que votem comigo a favor do sobrestamento da matéria.
dessa e das outras que estão no mesmo assunto. Sobre estamentos em discussão. Vereador Sávio José. Obrigado, presidente. Com todo respeito à vereadora Brenda, eu acredito que não tem a menor necessidade do sobrestamento. E o que acontece é o seguinte: essa proposta de emenda ao regimento interno, ela entrou na casa há um mês atrás. Aí o senhor presidente pediu vistas, todo mundo votou as vistas tranquilo, ele fez a emenda, nós fizemos outra. Ela podia ter entrado na semana passada para votar a primeira vez, o senhor presidente pediu para não votar, para votar primeiras emendas, não teve o menor problema. Nós vamos votar as emendas e o projeto hoje em primeira votação, depois tem que ter um interstício de 10 dias para votar a segunda votação. Então, o que acontece? Tem que sobrestar esse projeto, o sobrestamento ele dá mais um mês de discussão. Nós vamos votar isso aqui depois do recesso do meio do ano. E esse projeto de resolução da lei orgânica, ele fala sobre o funcionamento da reunião. Ele não é só a emenda. Por exemplo, ele dá o direito de todos nós, vereadores, usarmos a palavra no primeiro expediente, mesmo se o tempo tiver acabado às 8 horas. Então, o sobrestamento da vereadora Brenda, ele vai dar um tempo ainda maior nesse modelo de reunião que nós temos aqui, que os senhores me permitam dizer, eu considero engessado. Então, não é um sobrestamento que a da semana que vem nós vamos votar, ele protela ainda mais uma matéria já protelada. Senhoras e senhores, por que eu acredito que não precisa de sobrestamento? Porque é muito simples. Olha como está aqui, vereador Geraldão, vereador Montanha. O artigo número 4, parágrafo 1º, da proposta do vereador Carlitos Alves. Encerrada a explicação pessoal, cada vereador poderá fazer uso da palavra livre por uma única vez, pelo tempo de 3 minutos, vedado à parte, obedecendo o limite da duração do regimental da reunião. Essa é a proposta do vereador Carlitos Alves. Olha a proposta da Comissão de Constituição e Justiça. Encerrada a explicação pessoal, cada vereador poderá fazer uso da palavra livre pelo tempo de 3 minutos, vedado à parte, obedecendo o limite da duração regimental da reunião. Então, a única diferença são as palavras por uma única vez. Por uma única vez. São 4 palavras que tem na emenda do vereador Carlitos e que nós retiramos. Então, os senhores acreditam, e a senhora, que precisa de um sobrestamento para analisar isso. Eu entendo perfeitamente a vereadora quando ela fala, quando a gente entra aqui, a gente tem que pegar a dinâmica. Eu passei aperto demais no mandato passado, viu, Totti? Até tentar entender, nem sei se eu tenho essa capacidade até hoje, mas esse assunto aqui são 4 palavras e de uma simples interpretação. O vereador Carlitos quer que quando se volte a palavra, depois da explicação pessoal, cada um de vossas excelências tenha uma vez de fala, e nós queremos que seja ilimitado até o tempo da reunião. Por isso que eu vou pedir aos senhores para votar contra esse sobrestamento. A matéria ela não exige mais um mês de compreensão, e a gente vota essas emendas hoje, garante, vereador Arlindo, a todos nós o direito de fala, todos nós. É por isso que eu falei que eu nunca imaginei que um tema desse geraria polêmica, Wallace. A única questão aqui é, senhoras e senhores, nós somos representantes legítimos do povo de Viçosa. O povo de Viçosa quer ter vez, quer ter voz. Nós fazemos isso aqui, vamos fazer, Ronildo, do máximo que a gente conseguir. Vamos exaurir as nossas forças para representar o povo de Viçosa, tendo tempo regimental.
Então, peço aos senhores, à senhora, para a gente votar isso hoje, porque isso vai começar a valer, no mínimo, daqui a 15 dias, e a gente fica com essa reunião engessada, com os vereadores aqui cheios de tema para falar e não tendo oportunidade. Obrigado. Senhor presidente, eu quero discutir, posso fazer uso da palavra daqui também? Por ordem que a Brenda... Depois é o Montanha. Depois... Senhor presidente, e os outros vereadores, não há polêmica aqui não, senhor vereador Sávio José. Não ponha palavras na minha boca. Por favor, respeite ela, que ela não cortou o senhor na fala dela. Uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Eu não acho que é vergonha, 4 ou 5 palavras, eu queria um tempo maior para saber. Não acho, e vou manter meu pedido de sobrestamento para poder ver as implicações do que está sendo votado. É muito ingrato da sua parte diminuir o meu pedido e a minha simplicidade de falar que não entendi, quero entender mais, pode ser meia palavra, pode ser uma vírgula, um ponto e vírgula, e usar suas palavras ali novamente. E a palavra polêmica, que é recorrente nas suas falas, nessa Câmara, nesses 5 meses, nos 4 anos que eu te acompanho aqui, tem que ser revista. Estou vendo como ofensa, deturpar a minha palavra, já deturpou primeiro com a revista Veja, que o senhor detesta, e eu não gostaria de retirar meu pedido de sobrestamento por causa disso. São poucas palavras, não há polêmica. Vou sentar, vou conversar, vou reunir os outros pares e vamos votar depois do recesso. Se o senhor acha que depois é um tempo muito grande, ou a casa achar que é um tempo muito grande, nos reunamos durante o recesso. Não há problema vir aqui. Então, eu continuo com o meu pedido, então, se há essas dúvidas, esses debates calorosos e democráticos, porque tem dúvidas para ser debatidos, é melhor sentar e conversar. É a minha opinião, e eu espero o público que está em casa nos ouvindo, vendo. Eu sou uma comunicadora nata, diretora de revista, e radialista, colunista social, apresentadora de eventos, e longe de mim querer aqui diminuir nosso tempo de exposição, que é bom para todo mundo, bom para essa casa, mostrar o trabalho para vocês que estão em casa. Quero sim usar cada minuto que nós temos do contrato. Para isso eu peço esse sobrestamento. E se a gente for rápido, célere, se tiver tempo para isso, porque muitos vereadores não têm tempo para dedicar essa casa, a gente consegue fazer isso no tempo recorde antes do sobrestamento do prazo final. É o que eu peço. Novo colega Brenda, não está só aí o caso, não. Está mudando, alterando o artigo 140, 142, 145 e 162 do regime interno. Não é só essa discussão, essa que é a verdade. Tá? Se a gente tirar na íntegra aí os 3, então não é, tá tirando, ela está pedindo sobrestamento de tudo. Então a realidade não é bem essa. Não é só isso que está aí. Com a palavra, vereador Montanha. Senhores vereadores, vereador Edelmino, hoje, mais cedo, nós estivemos até conversando sobre tal. Eu acho que, como o senhor falou, vereador, pelo qual eu tenho o maior respeito, vejo que o senhor é um grande ícone dessa casa, dizer que não muda nada. O senhor dá o tempo para a vereadora. Isso não tem nada que contraria uma decisão, como Vossa Excelência disse, que é muito tranquila. Obrigado, boa noite. Vereador Totti. Senhor presidente, o sobrestamento do Geraldão, do Geraldão passado, da IV, né, a gente estava com uma série de dúvidas que a gente acabou na mesma semana reunindo com o prefeito, né, se eu estiver errado, você me corrige, Geraldão, e resolvemos a situação. Eu acho que esse sobrestamento, agora a Brenda pedindo, eu acho que cabe a gente marcar essa conversa o mais rápido possível, que seja para essa semana, que participe todos os 15 vereadores, entendeu? Para a gente poder colocar, porque é igual a Brenda falou, a dúvida há. Eu acho que cada dia a gente aprende uma coisa a mais. Então, eu acho, com todo o respeito que eu tenho, eu e Edelmino, eu assinei esse projeto com ele, o Sávio, eu estava até conversando com o Sávio aqui,
alguns minutos atrás, que eu estava com dúvida, e eu acho sim que a gente deve sentar e conversar. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem, primeiramente vamos reger de fato a discussão, quando o senhor já manifesta que a colega Brenda quer pedir o sobrestamento... Ela pediu, foi dito. Confirma com ela se não foi. Eu não pus palavra na boca dela, não, colega. Não falei. Com respeito, O senhor está doido, ué? Eu não sou surdo, não. Ela pediu dos 3, Mas, senhor presidente, regimentalmente pode-se pedir, na discussão de uma emenda, o sobrestamento de outras 2 matérias? É isso que eu estou querendo dizer. Pode, sim, senhor. E aí, um aspecto que eu queria também saber do jurídico é em caso de... Nobre colega. Ainda é questão de ordem. Então vai, faz favor. Em caso da retirada pelos autores da emenda, como se daria a continuidade do rito? Se nós, enquanto autores, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, retirarmos da noite de hoje essa discussão... Aí vota a resolução. Se tirar as 2, fica. Mas ela pediu das 3. Voltando ao assunto, a Brenda, só para você ter uma ideia na situação, hoje... Se pedir para tirar... Senhor presidente... Tirou, tira a minha. Ao invés de sobrestamento, senhor presidente, por que não fazemos um acordo aqui? Nós, autores da emenda, retiramos, o senhor, autor da outra emenda, retira. E pede sobrestamento do resto. E retira todas as discussões, para que também não tenhamos aí 4 semanas imaginando essa discussão, que eu entendo até como sendo tendenciosa querer segurar por 4 semanas. Continuando o assunto, só para vocês terem uma ideia, o artigo 1, que nessa resolução fala que as respostas às indicações será enviada direta para os senhores, não será discutido na plenária. Brenda, a situação é mais séria do que a gente está falando aqui. Senhor presidente... Está aqui o professor. Senhor presidente, questão de ordem, vamos discutir o que está em pauta. É isso mesmo que tem em pauta. Ainda não está em pauta. Então tá bom, vereador Sávio José. Peço licença para falar daqui, presidente. Não. Primeira coisa é que eu sou responsável pelo que eu digo, eu não sou responsável pelo que as outras pessoas entendem. Tá? Então, se as pessoas querem deturpar a palavra da gente, interpretem da forma que quiser. No primeiro uso de tribuna, discutindo essa emenda, eu usei a palavra polêmica. A vereadora não tinha nem falado ainda. Falei, eu não entendo por que tem polêmica nisso, antes da fala dela. Então, o uso da palavra polêmica, vereadora, não foi para a senhora, mesmo porque eu não sou vidente, e eu não sabia que a senhora ia pedir o sobrestamento. De maneira alguma, eu tentei diminuir a inteligência de ninguém, falando que não tem dúvidas. Só que ninguém colocou que há dúvida sobre a emenda. A dúvida sobre a emenda. Esse projeto, senhoras e senhores, ele foi lido nessa casa dia 25/4. Hoje é dia 23/5. Então, sobre o projeto que o vereador está falando ali, que sofre outras alterações, vamos lá, o primeiro. Esse projeto é assinado por 10 vereadores. Então, subentende-se que os 10 autores têm conhecimento. O projeto, quando ele entra na casa, a primeira vez é para leitura. Qual que é o objetivo da leitura? Todos os vereadores terem conhecimento e, se acharem por bem, procurar o projeto para fazer emendas, para procurar um especialista, para tirar dúvida. Não foi feito. O vereador Carlitos pediu vistas e apresentou emenda. Nos artigos que ele colocou ali, ele não apresentou emenda. Ele apresentou uma emenda no artigo colocado que nós estamos discutindo. Então, teve tempo para discutir bem esse projeto? Vou repetir. 25/4 ele foi lido. Hoje é dia 23/5. Aí os senhores tirem as conclusões. Teve tempo para ele ser discutido? Segundo, o que está discutindo aqui é uma emenda, que eu repito, ela muda 4 palavras. Tem alguma dúvida sobre a emenda? Eu me coloco aqui à disposição, se tiver dentro da minha capacidade, explicar a dúvida sobre a emenda. O que eu fiz naquela tribuna, vereador Wallace, foi simplesmente tentar fazer isso.
Não sei se eu fui satisfatório, não, mas a minha intenção não foi diminuir ninguém. A minha intenção foi lá colocar qual a diferença das duas emendas. Na hora que chegasse o vereador Geraldão no projeto, o presidente tem razão, ele é mais complexo. Poderiam surgir dúvidas do projeto. Se nós aqui, autores do projeto, 10 vereadores de 15, tivermos capacidade para tirar essas dúvidas, nós vamos fazê-lo. Agora, se não tivermos, aí cabe sim um pedido de vistas, de sobrestamento. Agora, na emenda, eu repito, e isso não é diminuir ninguém, não, são 4 palavras que muda uma questão. O vereador Meio Quilo quer que a retomada da palavra seja uma vez, a Comissão de Constituição e Justiça quer que seja ilimitada. Simples. E aí, vereador Arlindo, qual o problema do sobrestamento? É o tempo. Repito, na minha opinião, do jeito que está, tendo essa explicação pessoal, que praticamente ninguém usa, e depois não podendo voltar à palavra livre, o senhor, a vereadora Brenda, eu, ficamos prejudicados no uso da palavra. Então, se a gente sobrestar isso, e ainda com o interstício que ele tem de votação, nós vamos ficar mais tempos prejudicados. Então, quando eu peço para votar contra o sobrestamento, é para a gente retirar essa parte engessada que não permite as nossas manifestações do atual cenário da Câmara. E aí, se a gente votar isso hoje, nós já ganhamos uma semana. Se a gente votar semana que vem, a gente já perde uma semana. Então, por isso que eu não concordo com o sobrestamento, só por isso. O vereador Montanha pediu a parte, eu não sei nem se tem, mas ele pediu. Pode ficar à vontade, vereador. Tem a parte. Só, vereador, queria deixar que as dúvidas apareçam no debate, né? Então, às vezes, quando eu assinei o projeto também, da forma que eu assinei, hoje eu tive conversando com o vereador Edelmino quando ele me pediu para assinar, não foi, vereador? Então, dessa forma, é que eu falo com o senhor que tem essas dúvidas. O senhor até me desculpa, talvez o senhor já falou que o projeto vem para ser lido, e a dúvida surgiu agora da vereadora. Sim, vereador, eu vou aproveitar que está no meu tempo, só perguntar, qual que é a dúvida da emenda, vereador? Só isso que eu quero saber, que os pares coloquem as dúvidas da emenda. Nós não estamos discutindo ainda o projeto, estamos discutindo a emenda. Obrigado. Vereadora Brenda. Senhor vereador, serei breve, senhor presidente. O senhor vereador Montanha falou muito bem, as dúvidas acontecem durante o debate. O vereador Paulo Sérgio falou muito bem e lembrou o caso da creche, que foi pedido sobrestamento aqui, e que a decisão foi tomada célere. Lembrando também que o projeto da creche estava aqui há mais de um ano. E o senhor vereador Sábio José teve todas as dúvidas depois de mais de ano no projeto. Então, eu tenho todo o direito, depois de 15 dias, ter dúvidas mesmo assinando o projeto. Então, eu peço novamente a vocês, eu preciso do sobrestamento. É uma casa de debates, eu preciso deste tempo para debater junto com vocês. Vereador Antônio Elias. Gostaria de falar o seguinte, é uma casa de debate, é uma casa que nós temos que ter respeito, mas é o seguinte, nós novatos, aí eu já vou incluir no meio dos novatos, nós todos somos a favor desse projeto, de nós ter mais tempo de fala, sim. Isso aí não adianta falar que não é mentira, que é. Essa questão de sobrestamento, a minha preocupação é disso estar tirando a nossas possibilidades aqui de ter voz, de ter também direito de usar aquela tribuna, o tempo que realmente é necessário. E nós, vereadores, nós discutimos sempre internamente, eu não tive tempo de falar sobre esse assunto ou outro assunto. Hoje mesmo eu tive dificuldade aqui para fazer uma apresentação de um projeto. Eu queria agora usar mais 3 minutos e depois mais 3 minutos para falar tudo que essa administração está fazendo para essa cidade. Então eu não sei por que está vindo de repente, será que é de fora para dentro, interferência no nosso voto aqui dentro? Isso que eu não quero que eu perceba isso de colega nenhum. Porque se isso estiver acontecendo, eu prefiro então nem estar aqui. Porque eu acho que o mandato é dessa Câmara, o mandato é nosso. Nós aqui estamos votando em matérias, geralmente, a favor do Executivo. Eu mesmo votei na matéria a favor da creche, da pró-infância, porque eu sou a favor.
mais uma quadra ou menos uma quadra não ia prejudicar nosso esporte aqui, não. Pediu sobrestamento e foi conversar com o executivo. Parabéns, executivo, ter feito a reunião, ter chegado nesse acordo, e nós voltamos de novo essa matéria e nós votamos. Agora, gente, Brenda, eu vou ficar do seu lado? Vou, a favor do sobrestamento. Sabe, eu assinei concordando e continuo concordando. Mas porque eu quero ver até onde isso vai. Porque nós que estamos aqui, vereador, nós somos a favor de ter mais fala aqui. E nós não podemos ter limitação de fala. Então eu vou vir para aqui e vou subir na tribuna ali, vou colocar uma mordaça aqui e pronto. Porque 3 minutos e mais 3 eu concordo, igualzinho, está aqui nessa emenda do Sávio. Só eu vou concordar com o seu sobrestamento, mas eu quero ver de que forma que nós vamos debater isso aqui dentro. Porque eu não quero interferência na mente de cada um vereador aqui. Eu acho que cada um tem que votar do jeito que entende e o melhor que é para representar esse povo de Viçosa. Muito obrigado. Professor, só o Helder que já tinha pedido, fazendo um favor. Ô, Antônio Elias, não falei nada até agora, mas me senti um pouco ofendido aí com sua fala, principalmente aí com relação à Brenda, né? Que você está querendo que o executivo está querendo mandar, porque ela saiu lá fora e voltou com outra cabeça. Eu estou vendo o vereador sentando de cadeira em cadeira aqui para poder tentar convencer os demais para poder votar a favor. Eu acho que Vossa Excelência também percebeu isso, né? Então, todo mundo aqui tem a capacidade, sim, tá, de votar aquilo que manda a sua consciência. Ô, vereador Edelmiro, fazer cara de deboche para mim resolve pouco, só me desculpa. Para mim não funciona, não. Então, a questão é essa, cada um aqui, todo mundo que está aqui, tem realmente a capacidade de ter o seu voto exercido. Agora, se um colega pede um sobrestamento, que dia que nós negamos o sobrestamento de alguém? Eu teria que votar? Eu vou ser a favor de uma coisa que vocês estão atrasando um processo? Atrasando um processo demais. Justamente, né? Não é verdade? Então tem que ser um pouco imparcial nessas questões aí. Vereadora Brenda, eu estou com você, eu voto a favor do seu sobrestamento. Se você precisa desse tempo, okay? Eu, na verdade, eu não preciso de tempo nenhum. Mas se Vossa Excelência vai se sentir contemplada pedindo sobrestamento, estou com a senhora. Eu gostaria, está faltando 20 minutos para o tempo regimental esgotar. Eu vou ter que liberar o Rodrigo Bicalho, do IPRAM, e convidá-lo para voltar no próximo dia 13 do mês que vem. Peço desculpa ao senhor, tá? Pela discussão, por ter feito o senhor ficar aqui até agora. Peço desculpa, por favor. Senhor presidente. Leva um abraço para sua filha, que é aniversário dela hoje. Senhor presidente, é por isso que eu estou falando que a gente está discutindo uma coisa muito pequena, porque hoje mesmo ninguém vai ter direito a mais fala. Né? É por isso que eu falo, é uma coisa muito pequena. Aqui estamos num exemplo prático que já teve que dispensar o convidado da reunião, que teoricamente teria 20 minutos de manifestação e a gente ainda poder abordar para perguntas e questionamentos. Mas, com todo respeito à sua pessoa, a discussão é democrática e não podemos deixar o convidado esperando. Não, o senhor está certíssimo na tomada de decisão, senhor presidente. Eu estou querendo só exemplificar. Um outro aspecto, senhor presidente, por que não retirarmos, ao invés de sobrestar? Olha, a Brenda pediu, é só derrubar, entendeu? É só isso que eu quero dizer para vocês. Agora, tem muita coisa aqui, para vocês terem uma ideia, nós fizemos isso ano passado. Olha, um regimento interno todo, discutimos, votamos, passou. Tem 5 meses, 6 meses que esse regimento foi discutido, foi votado nessa casa. E ele estava aqui há muitos anos. Mudamos ele todo, ano passado. Não sei se o senhor lembra disso. Ano passado nós mudamos ele todo, o regimento interno. Lembro, foi pois isso é. da minha então, fala, assim, senhor presidente. tem 5 meses que ele está aqui de novo. Agora, ele está sendo modificado quase todo de novo. Essa situação que o Sávio pôs é uma delas, concordo com ele, não estava em discussão, o Sávio José estava certo. Entendeu? Mas está mudando ele quase todo. Então, eu acho que a Brenda tem razão e eu sou a favor do sobrestamento também. Professor Edelmiro, por favor. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, quero ponderar algumas coisas. Primeiro, dizer ao vereador Helder que quando qualquer pessoa se manifesta nessa casa, é natural que aconteçam as expressões faciais, porque realmente nós estamos diante aqui de uma discussão, então tem emoção envolvida,
eu quero dizer para o senhor que, em momento algum, aqui eu fiz cara de deboche para o senhor, não. Se o senhor entendeu assim, peço desculpa, não é a minha intenção de forma nenhuma. Ainda mais diante do nível de discussão que está tendo nessa casa. E aí eu sou a favor de ponderar realmente algumas coisas, né? O vereador Sávio José, eu acho que a emenda da comissão, juntamente com o vereador Geraldão, Antônio Elias, eu acho que ela vai realmente trazer um melhor funcionamento para essa casa. Eu tenho certeza absoluta, né, que todos nós aqui entendemos que a única forma de poder que emana da Casa Legislativa é a palavra, é a voz. Então, se esse projeto, se essa emenda traz mais oportunidade de dialogarmos com a população, de darmos transparência para as nossas ações, para as nossas atitudes, não só ajuda nós, enquanto vereadores, enquanto função de poder legislativo, mas ajuda ainda mais o próprio Poder Executivo. Então, é nesse sentido, né, que eu peço que realmente a gente tenha bastante cuidado, bastante zelo com esse projeto. Esse projeto ele foi conversado, sim, com todos os vereadores, no sentido de aumentar o nosso tempo de fala. E aí eu gostaria de sugerir para a vereadora Brenda, ao invés de um sobrestamento, uma vista. Eu acho que a gente consegue, na verdade, blindar as duas coisas. Blindar a ponderação do Sávio, blindar a ponderação da senhora, com mais tempo para poder ler a emenda, discutir uma semana, né, até com essa assessoria jurídica à disposição para poder tirar qualquer dúvida, e a gente voltar com o projeto, as emendas e o projeto, na próxima semana, né, já passado realmente esse pente fino nas dúvidas, né, com auxílio aqui da nossa assessoria jurídica. Aí eu faço essa solicitação à senhora, vereadora Brenda, ao invés de um sobrestamento, um pedido de vistas, né, para que a gente realmente tire todas as dúvidas em relação ao projeto. Eu tenho certeza absoluta que o vereador, presidente dessa casa, Carlitos Alves, quando ele faz as ponderações dele, também não é no sentido de podar a nossa fala. Eu tenho certeza absoluta que esse presidente também preza pelo direito de fala de cada vereador. E aí eu gostaria, nesse sentido, vereadora Brenda, solicitar à senhora, né, faz um pedido de vistas, uma semana, com todo o apoio da assessoria jurídica, e aí a gente volta na semana que vem com as duas emendas e o projeto para poder ser votado, para a gente ter oportunidade já, nas próximas semanas, nós termos a oportunidade de mais tempo de fala, vereador Helder Evangelista, discutir mais sobre a vinda, né, do polo aí da Receita Federal, né? Vereador Totti poder falar mais a respeito do bairro dele, senhora Brenda poder falar mais a respeito do Canil, que tem um projeto, né, com a chancela da senhora, né, sendo trabalhado, DJ Rony, todos nós colegas, né, termos maior oportunidade, maior tempo de fala, para justificar, para poder conversar cada vez mais com essa população que acompanha muito os trabalhos dessa Casa Legislativa. Então, faça essa solicitação da senhora, eu acho que aí a gente consegue unir as duas coisas. Obrigado, boa noite a todos. A verdade é que, no ano passado, quando mudou o regimento interno, o convidado falava no primeiro expediente. Se esse convidado que estava aqui hoje tivesse continuado o mesmo regimento, já teríamos ouvido e discutido já a fala dele. Então, tem muitos erros aqui. Brenda, eu voto com a sua decisão, mas eu acho que a gente vai ter que olhar os artigos todos, entendeu? Senhor presidente, senhor vereador Edelmino, qual eu respeito muito, eu mantenho o sobrestamento e vou explicar por que você que está em casa, lembrando que todos os 15 querem mais tempo de fala, mas nessa casa já aconteceu recentemente pelo menos duas, hoje à tarde uma, reunião onde não teve quórum. Eu estava aqui na casa e a maioria não teve. Uma foi pelo IPLAN, hoje com o Sinfup, mas teve mais outra recentemente que a gente teve que cancelar. Que a gente teve que cancelar duas, pelo menos neste mês de maio, abril, maio. Então, o meu receio é que não tenha, plano diretor, que não tenha quórum para mim para decidir. Por isso, eu mantenho o sobrestamento. Acho
que já está na hora do senhor, como presidente, encerrar essa discussão, põe em votação o sobrestamento e pronto. E agora faço o compromisso com todos vocês de marcar o mais breve possível, assim como foi feito pela quadra, as nossas reuniões, e trazer o mais breve possível. Vocês tinham 4 semanas, trouxeram com uma. A gente também vai fazer o possível, vou fazer o possível compromisso, porque eu quero falar mais. Eu gosto realmente de falar mais do Canil, do LGBT, gosto de falar lá de Nova Viçosa, e todo mundo aqui com as suas pautas, vereador Edelmino. Mas nós temos que ter um pouco de responsabilidade, que eu sei que todos estão tendo, mas eu não estou conseguindo entender, falo das falas do seu vereador Helder Evangelista, tanta rebuliço por causa do meu pedido de sobrestamento de 15 dias. Vamos... 28 meses, mas não foi 1 ano e meio da creche, seu vereador, que o senhor pediu. E quase que atrapalhou a creche da cidade. Sua e dos senhores. A parte, colega. Então, não, acabou esse assunto, então eu mantenho o sobrestamento. Ela não deu a parte, senhor. Por isso sobrestamento, que a gente tem que ter os 3 minutos para poder falar. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Sobrestamento aprovado. Olha, levantou 3, eu já falei assim, ó. Cadê, Paulo? Claro. Precisa aqui que agora. Pois é, o que é? Cadê? É o Wallace. Continua. Secretário, vai... o vereador Sérgio está pedindo para se retirar, que está passando mal. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Obrigado pela sua presença, vereador. Wallace, por favor, continue. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 4 de 2017, violência nas escolas. Vereador Edelmino Ronivon da Silva, única votação. Projeto em discussão. Senhor presidente, eu faço uma emenda nesse projeto, na verdade, até com a colaboração do autor do projeto, vereador Sávio José, é que eu solicito que os dados que forem sendo acumulados a respeito, né, da violência que possa vir a acontecer nas escolas, seja automaticamente repassado para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também para o Conselho Municipal de Educação. Porque, às vezes, esses dados eles podem ser construídos, mas acaba que fica engavetado, ou então sem muita utilização, sem realmente colocar em prática. Então, se você tem a participação dos conselhos, automaticamente o conselho ele pode fazer uma cobrança da própria Secretaria de Educação, né, de tal maneira a fazer com que aqueles dados realmente eles sejam usados no sentido de concretizar a redução da violência nas escolas, ou até mesmo a acabar, né, com essa violência que possa vir a acontecer. Então, é só nesse sentido, né, dar a oportunidade do Conselho Municipal de Educação e o Conselho da Criança e do Adolescente ter acesso a esses dados. Muito obrigado. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Emenda aprovada em única votação. Projeto de lei número 4 de 2017, segunda votação. Autoria do vereador Sávio José do Carmo Silva. Institui o Sistema de Informações sobre Violência nas Escolas da Rede Municipal e da outras providências. Projeto em discussão. Vereador Sávio José. Oi. Obrigado, senhor presidente. Vou ser muito rápido. Eu discuti esse projeto, se eu não me engano, 21 dias atrás, 3 semanas. Ele sofreu um pedido de vistas do vereador Helder, depois uma emenda do vereador Edelmino. Eu acho que agora ele está pronto para votação. Acredito que expliquei naquela oportunidade, então não vou delongar agora não. Só pedir aos senhores e às senhoras a aprovação do projeto. Obrigado. Vereador Helder. Na verdade, senhor vereador, quando eu solicitei aqui as vistas, né, ao projeto, porque foi um pedido que veio do Executivo, né, e que solicitou, encaminhou documentação. Inclusive, houve até um equívoco
que a menina cometeu lá, dizendo que estava sendo solicitado por Vossa Excelência, e não era. Ela fez uma confusão, na verdade, que o projeto era de Vossa Excelência. Porém, nenhum dos órgãos, nenhum deles se manifestaram, né? Aí, como me consultaram hoje, eu falei com o pessoal, não, bom, o projeto ele é bom, eu considero o projeto muito bom, né? Mas o meu pedido de vista foi só justificando que foi porque o Executivo solicitou às comissões, né, que dessem a sua contribuição para o projeto, ao qual, né, não se manifestaram. Muito obrigado. Projeto em discussão. Pois não. Fazer ao vereador Sávio uma pergunta, só a título de esclarecimento mesmo. Esses atos cometidos nas escolas, essas infrações, elas terão um formulário padrão ou isso vai ser sugerido depois lá, para ficar igual todas as escolas? Ou pode, né? Não precisa de estar aqui. Isso que eu queria saber. Vereadora, um padrão, acredito eu, que tenha que existir sim. Só quem tem que determinar é a Secretaria Municipal, porque é um ato administrativo. Então, aqui a gente não pode deliberar do padrão a ser adotado, porque é um ato administrativo. Mas acredito que, para o bom funcionamento do projeto, ele tenha que existir. Em discussão. Uma breve manifestação em relação à colocação da nobre colega. Vereadora, se a senhora vislumbra um padrão, nós, enquanto casa, enquanto Câmara, podemos sugerir por indicação um modelo, um formato padrão, mas enquanto lei, como colocado, não seria possível. Projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Senhor presidente, gostaria de solicitar a dispensa da terceira votação. Dispensa em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei número 16 de 2017, primeira votação, autoria do vereador Sérgio Luiz da Silva, dispõe sobre a alteração da lei número 1469 de 2001, instituindo a forma de parcelamento de lotes denominada desdobro. Senhor presidente, em virtude da ausência do colega, eu gostaria de pedir a retirada da pauta de hoje. Vista. Então, gostaria de pedir vistas, né? Vista. Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aproveitar o pedido de vista do vereador, se for possível, a nossa Secretaria Legislativa e o nosso Departamento Jurídico enviar esse projeto também para o CODEMA e para o IPLAN, para pedir um posicionamento, por favor. Obrigado. Pois não. Deixa eu só um comentário, porque, na verdade, o que se refere a esse projeto, que ele está simplesmente incluindo a palavra desdobro. Porque está vindo as documentações do IPLAN que não estão vindo com essa nomenclatura, então está dando problema para se fazer o registro. Mas como estava sendo pedido de vista, voto a favor de vista do projeto, né? Não vejo, mas a explicação é justamente essa, tá? É somente porque não vem a nomenclatura desdobro partindo dos documentos do IPLAN, então os cartórios não estão aceitando os documentos com essa palavra. Vista em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vista aprovada. Encerrando as votações, vamos para explicação pessoal. Vereadora Brenda Santonione. Boa noite novamente, senhores vereadores, vocês que estão em casa. Queria explicar melhor, falar melhor por que eu citei essa frase que eu vou reler da revista Veja. Ela podia estar escrita num para-choque de caminhão, ela podia estar escrita no muro da minha casa pichado, ela podia estar escrita no letreiro na Avenida Paulista, ela podia estar escrita no Folha da Mata, no Tribuna, no Popular, no Tá na Cara, ou numa rede social. Eu trouxe ela aqui hoje, independente do veículo que estampou-a,
porque eu me identifiquei com ela e achei por bem não destilar ódio nenhum a respeito da situação atual do Brasil, contra nenhum político, contra nenhum partido, e achei, não, tenho certeza, que ela representaria as minhas falas. Eu não tenho vergonha de plagiar, não tenho vergonha de replicar, não tenho vergonha de produzir. Então vou lê-la só para poder esclarecer que eu não coloco sentimento na minha fala, estou apenas reproduzindo algo que eu li e que reflete também a minha opinião como política, como moradora, como líder de alguma coisa, de alguma ONG, seja o que for. Então está escrito aqui, basta. O país precisa de alguma grandeza. Grandeza dos homens públicos que ocupam os postos centrais do poder. Grandeza para que, nesta hora grave da vida nacional, sejam minimamente capazes de pôr os interesses do Brasil acima dos interesses pessoais, de modo que o país possa seguir em frente, cumprir a caminhada rumo à modernidade, libertar-se da mediocridade econômica e, enfim, dar ao povo brasileiro a oportunidade de construir uma vida justa e digna. Os milhões de brasileiros honestos não merecem ser punidos pela desfaçatez e pela ganância dos poderosos. Simplesmente isso. Ela veio por um meio, poderia ter vindo por 500 milhões de outros. Fica aqui minha explicação pessoal. Obrigada. Explicação pessoal. Mais algum inscrito? Não tendo mais inscritos, encerro essa reunião.